Irmãos e irmãs, como a proposta do vídeo de hoje é fazer uma meditação na palavra, uma meditação do Evangelho, nada mais certo do que iniciarmos em atitude de oração com a oração da Bíblia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós os agradecemos porque tomastes a iniciativa de dialogar com a humanidade. Vossa palavra está conosco. Que ela transforme nossa vida. Fazei-nos atentos às revelações do passado, às vossas manifestações atuais e às realidades futuras. Abre nossos ouvidos às vossas mensagens. Abre os nossos olhos às vossas verdades. Iluminai nossa mente no discernimento. Ponde em nossa língua a vossa palavra. E quando os ouvidos nada ouvem, envolvei-os com o vosso silêncio. Quando nossos olhos nada perceberem, tornai sensível o nosso coração. Quando nossa mente for desatenta, encante-se com vossas maravilhas. Quando não pudermos falar, grite alto o nosso testemunho. O mesmo Espírito que assistiu à Bíblia, na sua composição, nos ilumine no seu entendimento, para que nela encontremos vossa palavra, vossas mensagens e a vós mesmo. Amém. Então, irmãos e irmãs, vamos meditar o Evangelho do dia de hoje, Mateus 9, versículo do 9 ao 13. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: Siga-me. Ele se sentou e seguiu Jesus. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: As pessoas que têm saúde não precisam de médicos, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: Eu quero a misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Então, a palavra ela narra em dois tempos, um antes e um depois. Um antes de um chamado e um depois de um chamado. Um chamado que é direto, afinal de contas ele, apenas com uma palavra, ele vai direto ao ponto. Siga-me. E reparem que Mateus, ele não hesitou, ele se levantou e seguiu. É como um trecho do Salmo 62, que é: Deus disse uma vez e duas eu escutei. Duas eu a escutei. Então, como que a gente pode escutar duas vezes o que uma pessoa falou uma? Simples assim. Quando Deus fala, a voz dele ecoa dentro da gente, dentro dos nossos corações. Por isso, quando o Senhor falar uma vez, duas, três, quatro, ou quantas vezes forem precisos, eu vou ouvir. Na certeza disso, o Mateus deu o seu sim. E através do sim do Mateus, o sim no qual ele recebeu um chamado, ele foi chamado, Jesus foi à procura dele. Olha só que coisa. Na segunda parte, quando ele já se viu na mesa com Jesus, olha que incrível o que acontece. O sim dele aproximou tantos outros pecadores, cobradores de impostos do Senhor.
Ele foi chamado e através do sim dele, outras pessoas se aproximaram. Mas quem teve o chamado não foi essas pessoas. Foi o sim dele para aquele chamado que aproximou aquelas outras pessoas. Então, isso nos alerta também, colocando nos dias de hoje, que às vezes dentro dos nossos lares, só a gente tá em oração, só a gente vai à Santa Missa, só a gente comunga, e o teu entorno, às vezes tu não enxerga a mesma coisa. Então, é quase a mesma coisa que a passagem está querendo nos dizer, está querendo nos mostrar, que através do teu sim, outras pessoas se aproximam do Senhor. Não acho que aquilo ali é benéfico só para ti. Reparem que na leitura vai estar dizendo que Jesus viu Mateus. Mas isso não significa que ele estava à procura de uma pessoa qualquer. Jesus nunca está à procura de uma pessoa qualquer. Diferentemente do que conhecemos hoje em dia como carência afetiva, ele bate no coração certo e ele não erra o endereço. Fazendo menção até mesmo a Apocalipse capítulo 3, eis que estou à sua porta e bato. Ele nunca erra o endereço. Jesus, ele não quer um sim em grande massa. Ele quer vários sims individuais que formam a grande massa. Jesus, ele não quer o poder. Ele já tem o poder do Pai. Ele quer fazer do teu coração a morada santa dele. Habitar no nosso coração. Assim como ele mesmo disse, existem muitas moradas no reino dos céus. E se não fosse assim, eu teria vos dito. Vale também ressaltar que Jesus, ele não tá... Ele, no fundo, ele sabe que muita gente ia falar de mal dele se vissem ele com aquelas pessoas que eram cobradores de impostos. Mas Jesus, ele tá centrado no foco. Ele tá focado no que ele tem que fazer e ele sabe muito bem o que ele tem que fazer e ele vai lá e faz. Ele tá focado e ele comprou o projeto de Deus. Diga-se de passagem que ele deu a vida dele por todos nós e pelo projeto de Deus. O projetão de Deus, diga-se de passagem. Por isso que muita gente pode ter vários projetos na vida, isso é bacana, isso é legal, muitos objetivos, mas é legal e é bom quando todos os teus projetos, eles servem ao projeto único, o projeto dos projetos. Como que o meu projeto atualmente pode servir ao fim único? Como que os vários projetos que eu tenho na minha vida podem dizer respeito a um projeto só? Ou seja, em outras palavras, como que eu posso servir dentro daquilo que eu me proponho a viver na minha vida? Jesus estava focado e foi lá e fez. Os fariseus, corriqueiramente, como de costume, foram lá dar uma tentada no nosso Senhor, cutucando ele e perguntando: tá, mas o mestre de vocês é esse aí que senta na mesa com os pecadores, com os cobradores de impostos? Que mestre é esse? Tamanha é a misericórdia do nosso Senhor, que não só nessa vez, mas dentre outras vezes, e eu posso citar aqui outras vezes que Jesus se fez contar entre os pecadores. A própria vez do batismo dele
João Batista, ele batizava as pessoas e também fazia confissão dos pecados. E Jesus não tinha pecado nenhum. Ele se fez contar ali, entre o meio dos pecadores. Tamanha a misericórdia dele. Ele é livre, ele pode fazer o que ele bem entender e ele escolheu estar ali. E assim vem uma resposta muito sábia dele. Resposta de Deus mesmo. A sabedoria está do lado de Deus. Vejamos qual versículo. Deus está no 11. Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Aqui já se trata de um depois, né? Depois de um sim, depois de um chamado. Jesus ouviu a pergunta e respondeu. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Isso é uma resposta também, né, aos fariseus que se julgavam superiores àqueles cobradores de impostos e a todos os outros pecadores que estavam à mesa. E foi uma resposta bem sábia que Jesus teve. Se vocês já são justos o suficientes e vocês estão cientes disso, não se preocupem em vir aqui atrás de mim, não. Porque eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui para os que precisam de médico. Para os que não são tão saudáveis assim quanto vocês. E, na verdade, o médico dos médicos a gente já sabe quem é. E ninguém é tão são assim, a ponto de não precisar dele. Isso é de fácil entendimento, creio eu. De fácil entendimento para todos. Sempre tem uma pendência aqui, outra aqui dentro de si mesmo. E só o médico dos médicos pode. Só ele tem as mãos que vai poder tocar ali dentro. De fato e de verdade. O que mais que eu poderia ressaltar aqui? Quantas vezes, né, nos dias de hoje, não só num contexto histórico de muitos séculos atrás, mas nos dias de hoje também, quantas vezes a gente já não recebe um chamado em um dia, dentro de um dia? Quantos chamados a gente recebe? Às vezes é daquele jeitinho assim, bem de leve assim, como se não fosse um chamado, mas que se tu for parar pra pensar é. Quantos chamados a gente tem dentro de um dia? Ou melhor, quantos chamados a gente tem dentro de uma semana que compõem 7 vezes esse dia? Ou melhor, dentro de um mês que compõe 30 vezes esse um dia? Ou melhor, dentro de um ano, 365 dias? Ou melhor, dentro de uma existência, dentro de uma vida? Quantos chamados a gente tem? E com qual olhar a gente olha para eles? Será que a gente se levanta assim que nem o Mateus? Será que a gente segue? Ou a gente está desperdiçando oportunidades? Então, fica aí mais uma coisa pra gente refletir. Sem desfecho no final do vídeo, mas uma reflexão para cada um de nós. Acho que vamos fazer uma oração no final? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.